Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor João. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Judas capítulo 1, verso 20, muito fácil de achar. Abre Apocalipse, o livro anterior é Judas. Quem encontrou, diga: eu achei. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você pode sustentar sua atenção, sim ou não? Sim. Então olha dentro dos meus olhos. Nós estamos diante de uma carta, um texto que vai nos introduzir acerca do que é a base da fé cristã. E eu sei que você leu comigo, e eu gosto muito de fazer isso. Certa vez eu, estudando teologia com alguns pastores lá na igreja, eles disseram assim: pastor, a melhor maneira que nós temos de discernir o que a Bíblia está falando conosco é fazendo perguntas para ela. Porque se a Bíblia é uma palavra viva, a vida que há nela vai te responder. E quando nós olhamos para o versículo 20 do capítulo 1 de Judas, a melhor forma de cada jovem que está aqui sentado, olhando de olho arregalado, entender o que ele estava pronunciando nessa carta, é perguntar para o versículo. Então, perguntando ao versículo 20 o que é que tu quer dizer a nós, ele vai te dar 3 respostas específicas. A primeira, se você quiser olhar para a tela que a mídia com tanto carinho colocou, você pode ver: vós, amados, edificando-vos. Então a primeira coisa que pula do texto é edificação. A segunda coisa, a vós mesmos sobre a santíssima fé. Então a segunda coisa que pula do texto é fé, orando no Espírito Santo. Então a terceira coisa que pula do texto é o Espírito Santo. Pastor, mas eu também vi oração e edificação acerca de sobre a vossa santíssima fé. Só que esses são pontos que dependem daquele que está procurando esta fé. Então as 3 coisas que se destacam nesse texto: edificação, fé e Espírito Santo. Se você compreender essas 3 colunas, você vai entender o que Jesus quer de você enquanto tu estiver respirando nesta terra. Porque reparem que edificação tem um papel singular dentro do versículo. E olha dentro dos meus olhos, edificação é simplesmente construção. Só que não adianta eu construir algo numa base falha. Eu sei que quando eu fui casar com a minha vaza, quem casa quer casa. E eu lembro que quando nós chegamos num terreno vazio, eu e o pedreiro olhamos para aquele terreno, e a primeira coisa que o pedreiro falou foi assim: rapaz, para nós levantarmos uma casa sólida em cima, e essa casa não cair na tua cabeça quando o vento soprar, antes a gente tem que cavar dentro do terreno e edificar uma base sólida. Então o que sustenta a casa bonita de pé em cima não é parede, não é tintura, não é beleza, não é telhado, é algo escondido onde ninguém vê, que sustenta ela no meio da ventania. Ele cavou um buraco, colocou sapata dentro da terra, fechou de novo e edificou a casa em cima. Irmão, pode chover, pode bater vento, pode acontecer o que for, a minha casa pode não estar pintada ou pintada, pode ter azulejo ou não, vai ficar de pé no meio da ventania. Só aqui você já começa a perceber que o que sustenta casas no meio de provações, juventude, não é beleza, não é poder monetário, não é poder de influência, não é poder de nome oratória, não é o que eu sou por fora, é algo escondido que ninguém vê, sustentando ela no meio das lutas e provações. Se você consegue compreender que é para ser edificado em uma base sólida, aqui eu quero jogar a peteca para vocês, porque eu fiz vocês repetirem, vocês repetiram comigo. Não é Deus quem edifica. Pode ver que está escrito lá: edificando-vos. Então somos nós quem nos edificamos. É como se fosse uma autoconstrução. Pastor, por que é uma autoconstrução? Eu pensei que Jesus ia descer na terra e ia botar tijolinho por tijolinho na casa que sou eu. O que Jesus fez foi a base. Quem levanta a casa agora é quem está me olhando aqui de olho arregalado. São vocês que se autoconstroem sobre essa base. Porque com carinho, eu vou falar escancarado, vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. Não são Deus, não é Deus, perdão, quem busca vocês. São vocês quem buscam Deus. E na busca frequente a Deus é que eu vou me construindo sobre essa base sólida. Então vou repetir, grave isso aqui que eu falei agora. Não é Deus quem busca vocês, são vocês quem buscam Deus. Não, pastor, eu já entendi que o senhor está falando de culto, não é? Sim, é você que ora, é você que jejua,
É você que busca, é você que lê Bíblia, é você que edifica a sua fé. Tá, mas e se a busca for para buscar quem está caído? E se eu te falar que Deus também espera quem está caído se levantar e vir até Ele? Você acredita em mim? Não, pastor, eu não sirvo a um Deus tão rude. O Deus que eu sirvo, quando vê alguém cair, Ele estende a mão e levanta. Então você é categórico, porque o pai não levanta, ou perdão, não vai atrás de filho que decide sair da casa. Eu vinha conversando com um amigo dentro do carro, e eu dizia para ele que existem 3 parábolas dentro da Bíblia. Então não misture a parábola da ovelha com a parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha, onde o pastor vai atrás da ovelha, é alguém que se perde, mas nunca quis estar perdido. Agora, filho que conhece a lei, conhece a palavra, bate o pé no chão e decide sair de casa, são de Bíblia, já entenderam? Pai não corre atrás, pai fica de braço cruzado, parado na porta, dizendo assim: foi tu quem quis sair, eu vou ficar correndo atrás de quem não quer estar comigo? É que eu senti Jesus falar na minha boca: não, Deus tem que correr atrás de mim. Deus não tem que correr atrás de tu, porque tu não é mais ovelha, tu é filho e filha. E filho e filha está aqui, ninguém está escravizado aqui dentro. Estou gostando que tem gente me olhando já de olho meio torto, mas não vai. Tu é tão livre aqui que é livre até para desviar se você quiser. Só não, pastor, vai reclamar com Jesus que contou a parábola então, que o pai não ficou parado na porta igual um quarterback quando o filho quis sair de casa. Você lembra que quando o filho disse assim: me dá a parte dos bens que me toca? Sei que vai doer, mas vai curar. A parte dos bens que lhe toca era uma herança, só que não estava na hora de transferir herança para o filho, porque quem decide a hora da herança vir não é o filho, é o pai. Mas o filho está entrando na frente dizendo: eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Sabe o que o pai entendeu? Quer dizer que tu não está comigo porque eu sou teu pai, tu está comigo porque eu tenho algo no meu bolso para poder te entregar lá na frente. Quer dizer que tu não está edificando o teu relacionamento comigo pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer por ti. Está doendo, mas vai curar. Vou ficar olhando lá para a galeria agora. É o que, pastor? O que o pai está dizendo ao filho é: tu está se relacionando comigo pelo que eu sou ou pelo que eu tenho? Pelo que eu sou ou pelo que eu posso fazer? Pelo que eu sou ou pelo que eu posso te dar? Não, eu estou contigo porque tu tem algo que pode me dar. Então seja livre. Eu vou te libertar. Porque a pior escravidão é aquela que eu não vejo que sou escravo. Porque quem às vezes está na escravidão no pecado, sabe que está na escravidão no pecado. Mas e quem está escravo das bênçãos de Deus e não percebe que é escravo disso? Gostei do meu Deus aqui, do silêncio. Vou falando lá para cima agora. E como Deus não quer escravos dentro da sua casa, mas filhos, Ele liberta. E sabe como Ele liberta alguém que só está com Ele pelo que Ele pode dar? Dando. Tem gente que não vai receber porque é bom filho. Tem gente que recebe porque é escravo. E como Deus não chama escravos, Deus chama livres. Se é a porta que te sustenta, Ele te dá a porta para te libertar da necessidade da porta. Entenderam aqui? Vou ficar batendo nesta tecla. Se é uma chave que te sustenta na igreja, Ele te dá a chave para te libertar de se relacionar com Ele por causa de uma chave. Eu imagino um pai entregando a herança para ele, dizendo: e agora? Vai fazer o quê? O pai fica olhando para ele. Você lembra na Bíblia que está escrito assim? E passando dias, porque ninguém sai da presença de um pai de uma hora para outra. Eu imagino um filho com a herança na mão dizendo assim: o que eu faço agora? Porque eu só estava aqui por causa disto. Qual é o meu propósito dentro da presença? Não sei, quer saber? Vou pegar esta aqui e vou aproveitar lá fora. Aqui está uma verdade implícita que muitos estão perdendo no evangelho esse dia. Qual verdade, pastor? Quem corre atrás de Deus pelo que Ele pode dar, nunca fica firme na presença. Vai doer mais ainda, mas vai curar, daqui a pouco melhora. É mesmo, pastor? Por que não? Eu não estou dizendo que é errado correr atrás da bênção, porque se você não for abençoado por Deus, vai ser abençoado por quem? O errado é tu trocar as prioridades e colocar o que Ele pode fazer à frente de quem Ele é. E se alguém que está com Ele só pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é, quando recebe, a primeira coisa que faz é: só estava aqui por causa disso, então vou embora. Mas e se não recebe? Vou embora também. Estou decepcionado com Deus. Aquela igreja não faz uma oração com força.
Aquele pastor não ministra um negócio de mistério, que se fizesse direito eu tinha recebido a minha bênção. Não, é Deus quem está dizendo para você: para de se relacionar comigo pelo que eu posso fazer e começa a se relacionar comigo pelo que eu sou. Não edifica a tua fé naquilo que eu te dou, mas em quem está dando. Porque se eu der, eu sou. Mas se eu não fizer nada na tua vida, eu ainda estou sentado no mesmo trono de glória. Ei, Jesus, para que tu manda falar estas coisas? Você percebe dentro desta mesma palavra que o pai não correu atrás do filho pródigo. Ele ficou parado na porta assim, ó, desse jeito. Mas quando, alguém vai entender o que eu estou falando, quer ver? Quando o filho caiu em si, e caindo em si, levantou a boca e disse: levantar-me-ei. Não é ele quem me levanta. Irei ter, não é ele quem me arrasta. Vou caminhar, não é ele quem me segura e me traz pelos cabelos. Não é ele quem me edifica, sou eu quem me edifico. Levantar-me-ei e irei ter. Mas um recado para quem quiser dar glória: enquanto o filho estava vindo pelo caminho, o pai está vendo, vindo, ele vindo, e diz assim: eu não vou atrás, mas vou ao encontro. O pai sai correndo, abraça ele, bota sandália, bota roupa nova, bota anel, e ainda faz uma festança dentro de casa. Você começou a compreender que existe uma diferença entre Deus ir atrás e Deus ir ao encontro, sim ou não? Porque ir atrás é ir atrás de alguém que não quer estar com ele. Ir ao encontro é alguém que está tentando fazer a coisa certa, está tentando voltar, está tentando edificar, está tentando manter a fé no lugar certo. O pai olha e fala: é desses que eu quero. Abraça, traz para dentro de casa. Ele não está voltando para casa porque alguém está mandando, está voltando para casa porque quer. E é esses que conseguem firmar-se firmemente na presença de Deus. Porque se eu quero estar aqui com carinho, eu vou jogar peteca para quem está me olhando. Quem te obrigou a escovar cabelo, botar perfume, botar roupa, botar saia e vir para a igreja? Ah, foi minha mãe, foi meu pai. Não, você quem quis. Ah, porque eu obedeci porque estão mandando. É, mas se tu quisesse meter a mão na Bíblia agora e ir embora, quem é que está te segurando aqui dentro? Percebeu que tu está sentado aqui dando glória porque quer? Ah, não, é porque minha mãe vai me pegar e me bater. É consequência, mas se tu quisesse, tu ir embora. Está aqui ainda porque quer estar com teu pai chamado Deus. Há liberdade na casa de papai. E se somos nós quem nos edificamos. Eu fiz essa construção de introdução para vocês compreenderem o que está escrito logo a seguir no texto. Tem uma base que sustenta essa edificação. Você está vendo a casa de pé em cima, mas tem algo sustentando lá embaixo. O que, pastor? Quer ler comigo? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Pastor, por que fé? Porque fé tem dois discernimentos, perdão a minha fala. Fé tem dois discernimentos, indicações. Quando nós pensamos em fé, a primeira coisa que nós imaginamos, olha dentro dos meus olhos, que fé é um arrepio, fé é só um sentimento, fé é só algo que eu sinto que me faz crer. Só que fé tem duas definições. A fé cujo qual está sendo indicada em Judas 1:20, não é a sensação que tu tem de coragem para seguir em frente. A fé são os antigos ensinamentos bíblicos dos apóstolos e dos profetas. Quando a Bíblia fala de fé, crente que está me olhando de olho arregalado, está falando de obra, de reino. Por exemplo, vou falar escancarado, ninguém vai entender. Fé cristã, fé islâmica, fé muçulmana. Você percebeu que tem várias fés? E qual é a fé certa? Perceba que a Bíblia refere esta fé como algo chamado reino, fé cristã. A fé que crê em Cristo. Então essa é a primeira definição de fé. Eu não vou dizer, mas é de fato religião. Não, pastor, eu não estou na religião. Tá assim. Não estou não. A Bíblia nunca condenou religião. Condena assim, condena nada. Tu está fazendo religião aqui agora. Quer ver como é que tu está fazendo religião? Religião é conjunto de regras que me fazem fazer ou servir um culto a um Deus. Olha como tem regra aqui dentro. Todo mundo tem que estar de camisa. Eu não posso vir de bermuda ou sunga de praia. Você não pode vir sem camisa. Você não pode vir de biquíni. Olha as regras. Tem horário para começar, tem horário para terminar, tem palavra para ser pregada, tem louvor para ser cantado. Vocês cantaram agora há pouco, teve limite de hinos. Tem regras. Tu está dentro de um conjuntão de regras.
Está dentro da religião. Abre teu olho. Deus nunca apontou religião. Apontou sim. Jesus também nunca apontou. Jesus nunca criticou religião. O que Jesus fez dentro da Bíblia foi criticar a perda da essência divina dentro da religião. Eu vou falar isso aqui de novo. Jesus apontou uma religião dentro da Bíblia. Só há um caminho que leva ao Pai, que é Ele. Ele é a religião. Então vocês começam a perceberem que entre uma cultura e outra tem diferença de igreja, sim ou não? Aqui a gente se veste assim, lá fora os africanos se vestem de um jeito, aí lá na América tem gente que dança assim, os africanos dançam, já lá no Japão é todo mundo quietinho, aqui todo mundo marcha, pula e roda. Qual é a religião certa? É aquela que segue Cristo e leva até Deus. Esta é a verdadeira religião, diz a Bíblia. Conjunto de regras que me fazem servir um culto. Logo vocês começam a perceber que esse reino, esta religião chamada Jesus Cristo, o grandão da Galileia, é uma fé. E qual é a outra fé, pastor? Esta religião chamada Cristo gera algo em vocês, o sentimento gerado em vós. Só vai comendo Bíblia, estamos no começo do filme. O sentimento gerado em vocês, que te faz seguir à frente, que te faz caminhar quando falta força. Hebreus capítulo 11, verso 1. Vai testificar bem o que eu estou falando aqui agora. A fé, a mídia rápida, hein? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem ou não se veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu estou crendo naquilo que eu não estou vendo. E isso é um fundamento, uma base firme. Qual é a base, pastor? Eu não preciso ver para poder crer. É por isso que você viu Jesus selando esta palavra com Tomé. Quer ver como é que alguém lá na galeria, aqui na nave da igreja Vai da Glória, lembra quando Jesus pegou esse dedão, apontou no narigão de Tomé e disse assim: rapaz, toca aqui para ver que eu ressuscitei de verdade, toca aqui para ver que eu sou de carne e osso e não sou só fumaça. Aí Tomé toca as feridas e diz: Senhor meu, Deus meu. Tomé, você está crendo porque viu? Você está crendo porque tocou? Bendito aqueles que não viram. Já entenderam aqui na nave? Vou falar olhando para a galeria. Uma pergunta a quem está na galeria aqui na nave: tu estava lá no dia que Jesus foi crucificado? Tu não viu. Tu estava lá no dia que o prego entrou na mão dele? Tu não viu. Tu estava lá no dia que ele levou o madeiro? Tu não viu. Se tu não viu, como é que tu crê? Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Não viram, mas creram. Não veem, mas creem. Eu não vejo, mas eu creio naquilo que eu não vejo. É por isso que a fé não precisa ser vista. A fé é algo que me alavanca para frente, é algo que me coloca para frente. E logo nós chegamos ao denominador comum. Existe um caminho para a fé ser manifesta. E aonde há uma manifestação de fé, pastor? Fique comigo. Vocês percebam que na parte C do versículo, orando no Espírito Santo, cheguei onde Jesus mandou. Não está escrito orando ao Espírito Santo, é orando no Espírito Santo. Tem diferença. Orando ao é falar com, orando no é estar num ambiente, num lugar. Só que quando vai falar do ambiente, não está falando de ambiente material. É como se estivesse comparando o Espírito Santo a um ambiente espiritual, aonde você adentra, se posiciona e diz: agora que eu estou no Espírito Santo, eu posso orar, basear a fé, construir a casa e me edificar na presença dele. É no, não ao. Não é que seja errado orar ao Espírito Santo. Eu vou confessar algo a vocês enquanto vocês estão dando glória aí. Às vezes eu desço a rua lá no Rio de Janeiro de casa, que o Rio de Janeiro é uma benção, é tudo rua que sobe assim. Aí às vezes eu estou descendo assim, vou lá na padaria comprar pão. Aí eu vou conversando assim sozinho, com o Espírito Santo. Aí alguém um dia falou assim para mim: rapaz, você é louco, pastor, você desceu aqui a rua falando sozinho. Eu sozinho não, tu que não viu. O meu amigo está comigo, ele vai para onde eu vou, me acompanha onde eu entro, sai comigo de onde eu saio. Eu estou no Espírito Santo. Comece a compreender que estar no Espírito Santo é uma condição aonde você se encontra. Então existem duas condições: ou eu estou no, ou eu estou fora. Eu poderia abrir o leque agora da oração, mas vocês sabem que oração é comunicação, e uma comunicação que vai muito além de falar, é realmente se relacionar. Então comecem novamente a compreender essa construção de ideia.
Oração, orando no Espírito Santo, é como se relacionar com um ambiente chamado Espírito Santo. Gente, eu sei que isso aqui que eu vou falar é meio pesado, mas lembra de quando Moisés entrou no meio do ambiente onde a sarça ardente estava? Eu vim por esse caminho de propósito. Veio por quê, pastor? Vim porque o que Deus desperta em Moisés na sarça ardente não termina na sarça. Eu sei que eu vou guardar uma informação com vocês aqui e que vai ser fiel à proposta que o Espírito Santo quer fazer com vocês. Então vamos nós. Deus dá uma experiência a Moisés. E qual é a experiência, pastor? De ver a sarça ardendo. Olha aqui nos meus olhos. Tem fogo que arde e não consome. Então não caia na lábia ou no pensamento de muitas pessoas que dizem que quando a Bíblia fala de fogo, só está falando de inferno. Deus também tem fogo. Deus também dispensa fogo. Deus também coloca fogo. É para destruição, pastor? O inferno, o diabo, pode tudo ser fogo e ter fogo. Mas com carinho, o fogo que Deus manda é diferente. Quando ele bate na sarça, só destrói o que não é dele. Falar olhando de novo para a esquerda, que a direita, entendeu? Quer dizer que quando o fogo me pega, destrói? Destrói o que não é do fogo. Destrói o que não é de Deus. Destrói o que não é do rei. Destrói o que não é da presença. O pecado cai, a muralha cai, a corrente quebra, a maldição vai embora, a doença é curada e o nome de Jesus é glorificado. É esse o fogo que eu estou pregando a vocês, porque tem um pensamento aí hoje em dia que diz, é tudo fogo do inferno. Então me explica João Batista, dizendo que vem um após ele, que vos batizará com Espírito e, não ou fogo, e com fogo. O que João está dizendo não é para escolher se você vai querer o Espírito ou se você vai querer o fogo. Ele vai te dar os dois. Ele vai te dar o Espírito, vai te dar fogo, só que você não será destruído nesse fogo. Só é destruído no fogo de Deus quem não é sarça, que pode arder no fogo. Mas como eu estou vendo sarça, guarda essa informação. Sarça é arder no fogo e não ser destruído no fogo. Deus entrega esse pensamento a Moisés, no ambiente que Moisés está entronizado. Lembrem-se de novo, estamos no ambiente do Espírito Santo. Eu falava algo ontem que eu vou repetir no meio da mensagem agora. O que tu falava, pastor? É que quando Deus levou Israel para dentro do deserto, Deus deu um caminho para Israel no deserto. O que eu vou falar aqui agora, eu lembro que eu estudava com muito vigor um dia, que com carinho, quem aqui não lembra quando nós mesmos cantamos, Deus vai abrir caminho no meio do deserto? É bonito, não é? Para que tem que abrir caminho no deserto se o deserto não tem muro? Gostei do é verdade. Para que tem que abrir caminho no deserto se ninguém está preso no deserto? Ih, Jesus, vou chegar no lugar, olha lá que tu vai falar, está sendo transmitido, né? Então tá bom, não tem problema não. Para que você vai abrir caminho no deserto se ninguém está algemado no deserto? É porque tem muitos caminhos no deserto. Tu pode ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para lá, para cá. Mas qual é o caminho verdadeiro? Porque se você sair andando sem direção, uma hora não acha mais nada, só tem areia, só tem sol, vai morrer de sede. Para que não morra de sede, sabe o que as caravanas faziam? Uma caravana ia na frente se guiando pelas estrelas. Vou abrindo caminho. O que é abrir caminho? É deixar pegada na areia. Quem vem atrás não precisa descobrir o caminho, ele já foi estabelecido. É só vir seguindo o que ele já fez. É só vir indo o que ele já abriu. É só vir caminhando pelo que ele já colocou. Você compreende que tudo é caminho, mas nem tudo leva para a vida. É por isso que eu estou dando glória a Deus enquanto eu estou vendo essa juventude. Dá glória aqui dentro. Pastor, por que tu está dando glória? Porque tem muitos caminhos, mas nem todo caminho é de vida. Tem gente que está lá fora dizendo, eu posso ir para onde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso cheirar, eu posso beber, eu posso fumar, vou pular o carnavalzão agora do jeito que eu quero. Porque deserto não tem barreira.
tu vai para onde tu quer, mas chega a semana que vem, tá deitando cabeça no travesseiro dizendo: cadê a alegria? Cadê a bonança? Cadê a felicidade? É caminho que leva para a morte. Mas esses que ficam batendo em quem está aqui dentro, dizendo que está na lata, que é tudo conservador, pode mandar um recado de volta: estamos na lata mesmo, e isto aí não é nenhuma coisa ofensiva, isto aí é orgulho para nós, enquanto na lata estamos no caminho certo. Por que está no caminho certo, pastor? Porque é na lata que eu não posso fazer o que me dá vontade, mas liberdade não é fazer o que dá vontade, não é para ir para onde eu quero, liberdade é poder ir, porque tu é livre, mas dizer: sou eu quem quero estar dentro da lata, dando glória para ele. Ninguém nos obrigou a estar dentro da lata. Sou eu quem quis de livre e espontânea vontade entrar na lata. Ninguém me obrigou a estar na presença. Sou eu quem quis estar na presença. Um recado para quem pensou que ofendeu: ofensa? Mesmo que fosse ofensa, obrigado por nos ofender. Está fazendo crescer nosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome, grande é o vosso galardão nos céus. Não é ofensa. Você pode bater no peito e dizer: muito obrigado por me perseguir. Porque a igreja verdadeira, segundo a Bíblia, é perseguida. Não é amada, vou repetir, é perseguida. Se começassem a bater palma para a igreja lá no meio daquela festa, dizendo: continua que está gostoso do jeito que está, aí eu ia achar estranho. Agora estão falando mal porque não nos suportam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, glória a Deus. Estamos no caminho certo. Começa a perceber. Quem está comigo ainda, diga amém. Que existem muitos caminhos, mas a verdadeira liberdade não é ir para onde eu quero. A verdadeira liberdade é poder ir, mas ficar no caminho que foi aberto. Quem está seguindo as pegadas pode sair para a direita. Pode, tu não é escravo. Tu pode decidir mudar a direção, falando: agora eu quero ir para lá. Ninguém te segura. Mas é tu quem está decidindo seguir os passos que foram abertos no meio do deserto. Você entende que tem um ambiente ofensivo, mas é no ambiente do caminho que você entende. No final vai ter vida. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo que está me olhando de arregalado vai entender. Quem sai da sua origem para chegar no seu destino, nem sempre enxerga o seu destino. Eles andam dias dentro do deserto. Então peraí, quer dizer que eles não estão vendo para onde estão indo. Já entenderam que vocês são um vaso, hein? Como é que não está vendo, mas está crendo que o caminho que foi aberto leva para a vida? Eu sei porque estão crendo, eu sei porque estão acreditando. Vem comigo. Deus chama Moisés para cima do monte com o povo no meio do deserto. Se é onde Jesus quer levar vocês, estou voltando em Judas. Lá em cima Deus fala assim: tem uma reunião para fazer contigo. Diga, Senhor, o que tu queres? Desce lá no arraial e diz para esse povo não atravessar os limites do monte. Fica comigo, porque se atravessar o limite do monte, vai morrer. Vai morrer por quê, Deus? Vai morrer porque eu tenho toda a glória. Não tenho muita, tenho toda. Eu vou abrir a sua visão. A glória de Deus não está em plenitude aqui dentro da igreja. Se tivesse, nos sobrava um vivo. Porque se um anjo de fogo entrasse, já matava. Imagina o dono do anjo de fogo. Deus só dá um vislumbre do que está te esperando no céu. E juventude, se aqui na terra com um vislumbre está assim, imagina quando a gente pisar na glória. Vou falar de Bíblia, que eu sei que vocês gostam de Bíblia. Você quer ver o que está acontecendo aqui? É quando Deus trata com Moisés, dizendo assim, é parênteses aberto: você quer ver minha face, Moisés? Quero. Ninguém pode ver minha face e ficar vivo, mas vou deixar você ver minhas costas. Você vai me ver passar. Moisés, fica na penha. E agora, Senhor? Eu vou passar fazendo sombra. Sombra das coisas que virão. Antigo Testamento. E depois tu me vê de costas, mas tu não vai ver minha face. Por que eu não posso ver minha face? Porque a antiga é sombra. E aqui na graça, a graça é costas. Tu está vendo algo, mas não tudo. Tu está tendo um acesso, mas não todo acesso.
Pastor, e quando é que eu vou ver toda a glória? Quer ver toda a glória? Ah, eu quero. Para não morrer, fica crente, espera a última trombeta tocar. Entenderam? Gostei do sorriso. Seu corpo vai ser glorificado e preparado para suportá-lo. Aí tu vai subir, vai ver ele sentado na glória, e aí tu vai poder ver a face dele. Face dele é o que virá, costas é atual. E a passagem dele, pastor? Sombra é o que já foi. Então perceba que há manifestações. E o ambiente que Moisés está no monte, fazendo uma reunião com Deus, traz a ideia de um tabernáculo que vai ser levantado. Juventude dá uma décima. O que Deus está falando para Moisés é: Moisés, se esse povo não pode subir, porque se subir morre, avisa que eu estou descendo para alcançar eles. Só tenta imaginar Moisés descendo um monte, jovens, e dizendo assim: varões, Deus falou que vai vir, Deus falou que vem alcançar, Deus falou que vem salvar, Deus falou que vem dar glória, Deus falou que vem dar poder. É, Moisés? É. E como é que vai ser esse negócio? Traz a oferta aí. Aí vem todo mundo trazendo oferta. Bota ouro, bota prata, bota pedras preciosas, bota madeira, bota pano. Aí ele começa a montar o tabernáculo como Deus falou que tinha que ser montado. Só tem no tabernáculo satisfação quem tem revelação. Vou falar de novo, Isil. Só tem satisfação. Nossa, como eu estou bem, que paz, que alegria, que bonança, estou satisfeito. Quem tem revelação. Sem isto aqui não há satisfação. Aí tu começa a entender. Aqui eu sei que vocês são crentes, já vi logo que eu cheguei. Porque é que tem algumas igrejas aí fora que precisa botar tanta coisa dentro de um culto? Por que precisa botar tanta coisa dentro de um culto? Eu escrevi uma frase aqui para falar para vocês. Um cristão não vive de experiências novas, vive da profundidade na verdade antiga. Em outras palavras, vive da revelação antiga, não de experiência nova dentro de culto. É por isso que tem gente que samba, samba, roda, roda, pula, pula. E olha que eu sou da marcha também, mas não consegue ficar firme. Porque tem pulo, pulo, roda, roda, marcha, marcha, mas não tem revelação, 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 revelação. Pular é gostoso, mas não dá satisfação. Marchar é muito bom, e se deixar no final do culto eu estou marchando no meio do corredor, mas não traz satisfação. Pastor, por que tu fala isso? Quer dizer que é errado pular e marchar na presença? Não, quiser pular, pula. Eu sou do pulo também. Quiser marchar, marcha. Quiser se jogar no chão, ser arrebatado, seja. A minha pergunta é: o que é que está te fazendo marchar? O que é que está te fazendo pular? Nunca foi pecado dançar na presença de Deus. O problema é quem te faz dançar na presença de Deus. Não vou nem falar de profeta de Baal e Elias, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas sabe o que acontece? Acontece que em muitos cultos aí fora tiraram a revelação. Se tira a revelação, não tem como ter satisfação. Então implementa coisas de fora para tentar trazer uma sensação de satisfação. Não é sentir para dar glória. Não, eu preciso sentir primeiro. Não, porque o sentimento da arca está depois da adoração. Então não é um arrepio para, arrepiou aqui, vou levantar a mão para a glória. Vai ficar até o final do culto sem sentir nada, porque quem está dando glória às vezes não está sentindo. Mas quando levanta a mão e começa a dar glória, aí a sensação da presença começa a vir. Só porque tu levantou a mão com esse sorrisão no rosto. Tu tem cotovelo, não tem? Precisa pegar na mão, não. Só dá uma cotovelada no jovem que está assim do seu lado, com carinho para não machucar. E diga assim: por que tu está esperando arrepiar para dar glória para Deus? Diga: vai descer anjo aqui não. Quem tinha que descer já desceu 2.000 anos atrás. Tu tem acesso livre. Só sai do mesmo jeito se quiser. Mas se quiser ter uma experiência nas antigas escrituras, abre a boca e dá 10 segundos de adoração àquele que vive e reina. Grava isso que eu acabei de falar agora. Estou indo para o final. Não é sentir para adorar, é adorar para poder. Se você gravou esta frase no seu coração, a experiência de sentimentos, voltamos lá na fé e você não viu. Se a fé reina os sentimentos, o sentimento só pode vir depois que eu tenho uma ação. Então eu não sinto fé para poder me relacionar com ele.
eu me relaciono com ele e a fé vem. Então perceba que é algo que vai sendo construindo pouco a pouco. Chega-se no Novo Testamento, alguém vai entender. Vem um varão pisando na terra assim, ó, andando desse jeito assim. Aí ele vem andando, enquanto ele está vindo andando devagarinho na sua humildade, João Batista está batizando assim, vai. De repente ele para o culto, gente, para tudo porque, João, tu é profeta, você está com o nome aí na mídia, eu posso ser João, mas esse que está vindo ali, eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias ou dos seus pés. Por que, João? Porque eu batizo com água, mas quem vem vai batizar com fogo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas assim, juventude, só vai comendo Bíblia. Quando entra, João fica, eu que preciso ser tocado, tu vens a mim? Aí Jesus diz, faz para toda a justiça se cumprir. Em outras palavras, João, eu sei que eu sou maior que tu, mas está escrito que tu tem que vir preparando o caminho. Então termina logo o teu ministério. Não é que você está me impedindo, sou eu quem quero ser fiel ao que está escrito aqui dentro. Faz logo o que tu tem que fazer, porque agora eu vou entrar. E quando eu entrar em cena dentro da terra, não tem quem me segura. João batiza Jesus, provando a todo mundo que está aqui dentro que nem Jesus quebrou a autoridade que estava escrita sobre ele. Porque, irmão, tem crente hoje em dia que eu acho muito corajoso. Corajoso por quê? Porque nem Jesus fez o que muita gente está fazendo. Vou falar de novo, que eu sei que vai doer, mas vai curar. Fazendo o quê? Ninguém manda em mim. Sou eu quem mando no meu nariz. Sou eu quem mando em mim mesmo. Fazão. Quarta pessoa da Trindade. Se nem Jesus fez isso, Jesus já começou dizendo, eu tenho algo para fazer. O que eu tenho para fazer não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Até Jesus respeitou a ordem que veio do alto. E tu é vazão que não quer respeitar a autoridade que Jesus institui na terra? Se Jesus respeitou a autoridade de João, sei que vai doer, mas vai curar. Tem gente que não consegue respeitar o próprio pastor. Tem gente que não consegue respeitar a própria liderança. Se nem Jesus fez isso, que coragem é essa tua? Eu vou falar, Jesus está mandando. Você quer ver como é que nem Deus quebra a autoridade que ele institui na terra? Só vai comendo Bíblia. Lembra quando Deus chamou Moisés e disse assim, Moisés, diz Senhor, traz 70 aí. Se eu fosse no lugar de Moisés, eu ia dizer, para que eu tenho que trazer? Tu já conhece quem eu vou trazer, tu é onipresente, onisciente, onipotente. Vai lá e busca tu. Por que Deus não vai buscar, mas tem que passar por Moisés? Não é que Deus tenha que passar, é que Deus deseja, quer respeitar o que colocou na vida de Moisés. Em outras palavras, se é Deus quem institui a autoridade, Deus não quebra a própria autoridade que coloca na terra. É como se Deus estivesse falando, Moisés, eu sou Deus, mas o líder do povo é tu. Eu não vou quebrar o que eu coloquei na tua vida, eu já sei que tu vai escolher, mas vai lá e traz, tem que passar por você. Aí Moisés traz os 70, já sei pastor, tu está falando aí que para ter acesso a Deus tem que passar por homens. Eu estou falando de algo eclesiástico e no reino. Tu ora onde quiser, recebe poder aonde quiser, mas para trabalhar no reino, tem que estar debaixo de liderança, autoridade, de bênção, está entendendo? Se você compreende isso, compreende o porquê Jesus foi ser batizado, sai do batismo, só vai comendo Bíblia, estamos indo para o final, entra no deserto, entrou no deserto, é tentado por Satanás 3 vezes, tem fome, transforma a pedra em pão, não transformou, está ciente do poder que tem, se joga daqui de cima, não se jogou, está ciente que se tu se dobrar e me adorar, eu te dou os reis. Capeta, tu está tentando me dar algo que eu vou tomar da sua mão, eu não vou te adorar, eu vou arrancar o reino da sua mão mesmo que você tem que segurar. E aqui está uma dúvida de muita gente pensa assim, os reinos não eram do diabo, o diabo estava mentindo. Você acredita que ali não era uma mentira? Ele realmente estava falando algo que era tão verdade como é nos nossos dias. Os reinos realmente foram dados a ele. Pastor, foi Deus quem deu? Não, Deus deu para Adão, lá no jardim do Éden. Aí Adão pecou, entregou para o diabo através do pecado. Aí o diabo chega até Jesus e diz, foi me dado, quem deu? Adão.
E do jeito que Adão me deu, eu dou para tu se você se dobrar. Só que o que ele não está entendendo é que está o segundo Adão ali na frente dele. Aí o segundo Adão olha para ele e receber nada, rapaz. Eu vou arrancar das suas garras. Um dia Jesus foi ser batizado. No mesmo batismo de João, eu não te contei o que aconteceu, porque eu deixei para contar agora. Quando ele saiu das águas, aconteceu o quê? O céu se abriu. Uma pomba desceu na cabeça dele. Ele pegou o dedão, Deus pegou o dedão, apontou para a terra e diz assim: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Sabe o que Jesus fez? Se o Espírito está comigo, o fogo não vai queimar só aqui. O fogo vai queimar em vocês também. É mesmo? Teu poderoso assim vai fazer como? Eu vou fazer pegando um altar. Aí um dia, me permita que eu tenha que fazer essa ensinação. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Judas capítulo 1 verso 20. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Eu vou falar porque eles são vaso. E quando eles estavam reunidos, ouve-se do céu um som. Eu imagino como foi aquele som, porque foi de repente. Sabe o que é de repente? De repente não é vem construindo, é tá todo mundo quieto, de repente um som. Eu sei que vai ficar difícil de alguém dar glória. E todos foram cheios depois de línguas repartidas como de fogo, desceu sobre eles. Eu tenho uma notícia a dar, quem está dando glória e quem está me olhando de olho arregalado. E todos, não é maioria, é todos. Entrou porque quis, agora vai ter que entrar no manto do fogo. Eu não te pedi isto até agora, eu vou te pedir no final da mensagem. Se tu está dando glória, levantando as mãos, tu pode, é a primeira e a última, segurar a mão de quem está do teu lado assim, ó. Pastor, não gosto de pegar na mão de quem está do meu lado, não. Reclama com Paulo quando tu chegar na glória. Foi ele quem me deu o aval para tu pegar na mão de quem está do teu lado. É mesmo? Onde está isso aí? Timóteo, diz Paulo, desperta o dom que está em ti, rapaz, que tu só recebeu porque eu impus a minha mão na tua cabeça e te toquei. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Está tocando alguém aí pelas mãos? Eu sei porque pedi para segurar na mão, porque Paulo tocou. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, ele não voltou mais. Lembra que Moisés soltou a terceira vez, o Espírito saiu da arca e não voltou? Quando o Espírito entrou aquele dia, ele começou a achar filho. Um recado a quem está dando glória: Jesus vem como unigênito, único filho, mas voltou para a glória como primogênito, primeiro filho, porque agora eu sou filho, tu é filho, tu é filha, tu é filho, tu é filha. E aonde houver 2 ou 3 filhos reunidos, ali ele estará presente. Eu vou contar para ver se tem terra para o Espírito Santo usar. 1 filha, 2 filhos, 3, olha, filhos. Olha quanto filho aqui na minha direita. Olha o Espírito Santo movendo na terra. Filho. O pecado não tem mais poder sobre ti. O Espírito Santo achou terra para colocar os pés. Levanta a mão de quem está do teu lado assim. Levanta a mão dele, não abaixe. Segurou na mão de quem está do seu lado. Eu falo isto e solto o microfone. Solta porque, pastor, Espírito Santo não vai mais descer aqui dentro. Ah, pastor, agora eu vou embora. Por que eu estou aqui então? Como é que desce quem já desceu? Como é que vem quem já veio há 2000 anos? Nunca mais voltou para a arca. Só volta para a arca no dia da última trombeta. Quer dizer que ele está aqui entre nós. Por isso eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado, porque
nele, não está no microfone, não está no terno, na gravata, não está no chão, não está na parede. Ele habita dentro de cada um de nós. No Espírito Santo oramos pela fé em Cristo Jesus. Quem tem o Espírito começa a transbordar de um para o outro agora. E quem quer receber, eu lhe convido a fazer algo. Não tem como receber de boca trancada. Não é sentir para dar glória, é dar glória para poder sentir. Tu tem 30 segundos para adorar a Ele agora. Eu vou contar para te ajudar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, meu Deus, 23. Esta casa vai tremer na glória de Deus. 21. Olha o fogo do Espírito entre nós. 20. Tem terremoto de mistério acontecendo no meio da igreja. 18. 17. Isto não é emoção humana. 16. É 1h30 de palavra. 14. 13. 12. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Dá teu culto no Espírito Santo. Só sai vazio daqui hoje quem quer. 6, 5, 4, 3, 2. Jesus mandou fazer uma loucura aqui, para que ninguém, ou na internet ou aqui dentro, pensar que é porque o pregador gritou ou o instrumento tocou. Então tá bom, segura rapidinho, meus amigos, daqui a pouco vocês voltam com força total. Eu vou parar de falar aqui também, porque esse fogo não é meu. Se é por causa de mim, acaba agora. Se é Deus te mostrando o caminho no meio do deserto, olha o sinal de glória que Ele derrama aqui dentro da uma décima. Eu convido vocês a fazer algo que a terra não pode fazer, é estar no Espírito Santo. Pastor, eu quero, usando a liberdade que me foi otorgada pelo ministério. Quem quer receber mais do Espírito Santo, quem quer ser batizado no Espírito Santo, a hora é agora. Você pode perguntar para alguém que está do teu lado. A pergunta é: quer receber? Se você quiser, arranca ele ou ela do lugar. Vem correndo para o altar agora, que eu quero orar pela tua vida. A partir de hoje a tua história não será mais a mesma. A partir de hoje tu vai ser tocha que carrega fogo na terra. Quem quer ser batizado, quem quer ser usado, quem quer ser renovado, quem quer receber mais fogo de Deus, sai correndo do seu lugar e vem correndo para o altar agora. Todos de olhos fechados, a igreja de mãos estendidas, para eu devolver o microfone a quem é de direito. Isto deste jeito. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Senhor, eu quero entregar essas dezenas de vidas que estão aqui na frente. Senhor, que já são mais de 40, de 50, não conseguimos ter o número, mas o Senhor conhece o nome de cada um, de cada uma. Senhor, eu quero lhe rogar e lhe pedir, escreve e reescreva o nome deles no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, perdoa o pecado, perdoa as falhas. Senhor, não fez, Senhor, porque tem raiva de ti ou ódio de ti. Senhor, eu sei que talvez até tenha falado que não te queria mais,
que estava com raiva de ti, mas foi na hora, Senhor, da luta, foi na hora da cabeça quente. O Senhor sabe que no fundo eles te amam, elas te amam, senão não estariam aqui na tua presença. Reescreva, Senhor Deus, os teus mistérios na vida deles. Senhor, pousa de novo o teu Espírito na cabeça deles. Eu tenho certeza que se a trombeta tocasse agora, eles e elas estariam conosco aí na glória, te adorando para toda a eternidade. Senhor, eu coloco a vida de cada um e de cada uma nas tuas mãos, lhe rogando e lhe pedindo, aonde entrar, entra com ele, aonde pisar, pisa com ela, aonde falar, fala com ele, aonde esboçar reação, reage com ela. Senhor, eles e elas são teus a partir de agora. O diabo perdeu completo poder sobre eles. Toda corrente do maligno está quebrada agora pelo poder que é no sangue do Cordeiro. Eu coloco estas vidas nas tuas mãos. Quebra a corrente da maldição, quebra a corrente da depressão, quebra a corrente da solidão, quebra a corrente da angústia, quebra a corrente de tudo aquilo que afasta de ti, quebra a corrente do pecado. Eles são teus, a família deles são teus.